Bom, vamos agora analisar o nosso micrômetro em polegada, tá? Então, a princípio aqui, a embalagem é a mesma. E se olhar para o meu instrumento, não tem nada de diferente em relação ao outro. O que vai mudar? A escala, mas o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. Você tem arco, hastes, tambor, marcação no tambor e na escala fixa, tá? Então você tem aí o mesmo princípio, tá? O que vai mudar? O tipo de escala, tá? Observem aqui que a escala fixa dele já é um pouquinho diferente, tá? O tambor ele também tem menos divisões, ó. O tambor ele vai do 0 até o 25, tá? Então são algumas diferenciações aí que tem entre o polegada e o milímetro. Em relação à resolução, esse aqui ele vai até 0,001 polegada e o intervalo nominal de 0 a 1 polegada. Então, se eu quiser medir peças que são maiores que 1 polegada, eu tenho que me valer do instrumento que vai ser com um intervalo maior. Então, no caso aqui, ó, de 1 a 2 polegadas, tá? Então, no milímetro você tem variações de intervalo a cada 25 milímetros. Na polegada você tem intervalos a cada 1 polegada, tá certo? Vamos tentar entender um pouco a escala desse instrumento aqui. A escala desse instrumento é semelhante à escala daquele último paquímetro que nós vimos em polegada milesimal, tá? Então eu vou abrir aqui até o final para vocês poderem visualizar. Então observem aqui que eu abri o micrômetro inteiro praticamente, tá? E que a escala ela vai de 0 a 0. Opa, 0 a 0 não. Aqui é o 0, aqui é a polegada inteira, tá? Então, como é que nós temos aqui, ó? Nós temos o 0 e aqui nós temos 1 polegada inteira, tá? O que ele fez aqui, ó? Ele pegou essa polegada inteira e dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, tá aqui. 1 polegada inteira. Eu tenho 10 partes. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, ele tem aqui 10 partes de polegada. Ou seja, cada traço desse aqui vale o quê? 1 polegada inteira dividido por 10, o que dá 0,1 polegadas, tá? Então, cada traço maior desse meu aqui, marcado com número, ó, então eu tenho 0, 0,100, 0,200, 300, 400. Por que eu estou falando 100, 200, 300, 400? Por causa da resolução aqui, ó. Tá que tem 3 casas. Mas é a mesma coisa, 0,1, 0,2, 0,3, até chegar na 1 polegada inteira, tá? Depois ele pega cada 0,1, vou aproximar aqui, ó. E tem quantos tracinhos? 1, 2, 3, 4. Então, amplificando isso daqui, ó, o que ele fez? Ele tem aqui o 0, que é o 0, aqui é o 1, que é o 0,1, ele dividiu em 4 partes. Observem aqui, ó. 4 partes. Então, se eu peguei aqui o meu 0,1 e dividir em 4 partes, quanto é que eu vou obter? 0,025 polegada. Ou seja, cada traço da minha escala fixa vale 0,025 de polegada. Depois, olha aqui meu tambor. Pegando aqui a marcação pela linha central. Olha lá, eu tenho 0. À medida que eu vou girando, olha lá, eu tenho 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, meu tambor é dividido em 25 partes. Fazendo essa conta aqui, que é a resolução do meu instrumento, tá? Então, cada traço da escala fixa vale 0,025 polegada. Cada traço do meu tambor vale 0,001 polegadas, tá bom? Então, é dessa forma que nós vamos proceder à leitura, tá? Então, vamos pegar aqui uma leitura de exemplo, tá?
Vamos já fazer a marcação aqui. Fixa. Tambor. Vamos proceder aqui à leitura. Vamos lá. Da forma como está colocado aqui, observe. Quanto que eu tenho na minha escala fixa? Como eu sei que cada tracinho vale 0,025, então aqui eu tenho 400, 425, 450, 0,500. 0,525, 0,550. Então, minha escala fixa, 0,550 milímetros. E o meu tambor? O meu tambor, qual foi o tracinho que coincidiu com a linha central? Foi o tracinho 12. Então, aqui, ó, 0,012. Lembra que cada tracinho do tambor vale 0,01? Então, o 12 é 0,012. Tá? Opa, milímetros não. Então, isso aqui vai dar 0,562 polegadas. Tá? Aqui eu errei aqui, vou apagar. Então, 0,562 polegadas que deu esse resultado aí. Mais uma leitura. Quanto que eu tenho na minha escala fixa aqui? 0,425. Tá? Então, se eu observar aqui, ó, eu tenho 0,4, passou um tracinho do 4. Então, colocando aqui, eu tenho fixa 0,425 polegadas e o tambor me deu quanto? Qual traço coincidiu? O 19. Então, 0,019. Na hora que eu somo aqui vai dar 4, aqui vai 1, aqui também vai dar 4, aqui vai dar 4, aqui vai dar 0. Pronto. 0,444 polegadas, tá bom? Então, a leitura é bem simples, não tem grandes dificuldades. Quando o instrumento é maior, observem aqui, ó, quando ele tem um intervalo nominal maior, ó lá, ele já começa aqui em 0 novamente, mas eu lembro que aqui já tem uma polegada inteira, então tem que ter esse cuidado aqui, tá? Então, nesse caso aqui, só para exemplificar, eu vou fazer uma terceira soma, o terceiro item da soma, o 0. Eu vou ter aqui a minha escala fixa. Eu também vou ter o meu tambor, tá? Então, como eu sei que aqui ele já começa em 1 polegada, então eu vou colocar aqui, ó, 1 polegada que é meu 0. Então, quanto que deu aqui na minha escala fixa? Olha lá. Então, quanto deu uma escala fixa? Deu 0, 0,025, 0,050, 0,075, 0,100. Então, coloco 0,100. Quanto é que deu o meu tambor? Qual traço coincidiu? Foi o 14. Então, 0,014. Então, 1,114 polegadas. Observem aqui. 1,114 polegadas. Tá bom? É dessa forma que é feita a leitura. Por exemplo, essa leitura aqui, ó. Quanto que eu tenho aqui, nesse caso aqui, na minha escala fixa, tá? Então, aqui eu tenho 0, 0,025, 0,050, 0,075. Então, nesse caso aqui, a minha escala fixa deu 0,075. Quanto é que deu o meu tambor? Observando aqui, foi o 11. Então, 0,011. Na hora que eu somar aqui, 0,086 polegadas, tá? Então, tem que ter esse cuidado aí. Nesse caso aqui, quanto é que eu tenho de escala fixa? Olha lá, eu tenho 0,200. Passou do 2 ali, do 2 maior, tá? Então, eu vou anotar aqui ao lado, escala fixa, 0,200. Quanto é que eu tenho no tambor? Observem aqui quanto é que eu tenho no tambor. Olha lá, eu tenho 8. Então, aqui não é 0,08, é 0,008. Na hora que eu somar, 0,208 polegadas, tá? Aquela questão do 0 para cima, 0 para baixo, vale daqui da mesma forma, tá? Se o 0 está para cima, quer dizer que eu ainda não passei pelo traço. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o 0 está para cima. Então, eu sei que não passou pelo traço do 2. Então, o que eu vou pegar aqui de escala fixa?
Vou pegar ainda o tracinho antes do 2, que é o 175. Então fica 0,175. E o meu tambor? Observem aqui que meu tambor deu o 24. 0,024. Na hora que eu somar isso aqui, eu vou ter 0,199 polegadas. Tá? Eu vou ter 0,199 polegadas, olha lá. Então, olha lá, escala fixa 0,175, escala móvel do tambor 0,024. A hora que eu somar, 0,199. Observe que é quase 0,200, mas ainda não passou pelo 200, tá? Se o tracinho estiver para baixo, por exemplo, nesse caso aqui, ó, quer dizer que eu já passei pelo 0,2. Como é que seria nesse caso aqui? Eu teria escala fixa 0,200, porque já passou, o zero está para baixo. Quanto é que seria o meu tambor? Ele seria 0, olha, foi o primeiro, não foi? Foi o 1, né? Então, 0,001. Então, 0,201. Tá vendo? Acabou de passar pelo 200. Tá bom? Nesse instrumento aqui, a escala vai ser muito mais comum você encontrar traços do tambor que não coincidem, porque a polegada ela é grande, tá? E aí, nesse caso, você vai pegar aquele traço que é mais próximo, tá bom? Onde que as pessoas erram bastante nesse instrumento aqui, ó? Um dos erros maiores que as pessoas cometem aqui é quando cai um tracinho entre o 1 e o 9, tá? Por quê? O tracinho do tambor 1, tá? Então, aqui tambor, o traço 1, o que ele representa? 0,001. O 2, 0,002. E assim sucessivamente, tá bom? Só que a pessoa, na hora de resolver, ela esquece e coloca o 1 na casa anterior. E aí vai dar errado, tá bom? Igual nesse exemplo aqui, ó, que deu 1 aqui. Se eu tivesse colocado, no lugar do 1, tivesse colocado 0,010, o que teria acontecido? Qual que seria a minha resposta? 0,210, que é completamente diferente da resposta correta, tá bom? Então, tem que ficar atento, porque cada traço do tambor vale 0,01, tá? Então, você deve sempre colocar no lugar correto. Outra coisa também que acontece, quando o traço ele coincidente é entre o 10 e o 24, tá? É que a pessoa, por exemplo, deu aqui o traço 17, por exemplo. O que a pessoa coloca? Ela deveria colocar como? 17 aqui no tambor vale 0,017. A pessoa coloca 0,17. E aí vai errar, tá? Então essa é a maior fonte de erro que vocês podem ter aí, tá bom? Vamos agora fazer a leitura de uma peça com esse micrômetro em polegada milesimal, tá certo? Nesse procedimento, vamos abrir aqui. Encaixou a peça, catraca, faz a leitura. Vamos amplificar aqui a imagem. O que nós observamos aqui? Então, nós temos quanto na nossa escala fixa? Nós temos 0,850. Observe que é o segundo tracinho depois do 0,8, tá certo? Nesse caso aí, o traço mais coincidente aí que nós temos do tambor é o 17. Então, vou pegar o 17. 0,017. Tá? Nesse caso aí, nenhum tracinho coincidiu porque você precisaria de um instrumento com resolução menor, que vai ser o próximo que nós vamos ver. Tá? Então, fazendo essa conta aí, a escala fixa deu 0,850 e o tambor 0,017. A hora que eu somar isso daqui, eu vou ter esse valor aqui, 0,867 milésimos de polegada, que é o resultado dessa medição. Fazendo a mesma leitura agora para o instrumento que começa com o 0 sendo de 1 polegada, então vou substituir aqui. Nesse caso aqui,
nós teremos o 0, nós teremos o fixa e nós teremos o tambor, tá certo? O 0, nós já vimos que é 1 polegada inteira, tá? A fixa, vamos medir aqui agora. Então, aproximando aqui. Quanto que eu tenho na minha escala fixa aqui? É o segundo tracinho depois do 0, então 0,075. O tambor, o que mais se aproximou foi o 13, 0,013. Tá? Então, se eu fizer essa soma aqui, observem aqui ao lado, ó. Então, eu vou ter 8, aqui também 8, 0, 1,088 milésimos de polegada. Tá certo? Então, retirando a peça, abriu com o tambor, tirou a peça, finalizei. Como o 0 ali eu coloquei 1 polegada, para quem não pegou ainda, tá aqui, ó, tá marcado aqui na peça, ó. 1 polegada começa o meu instrumento, até o 0, tá certo?